Alô, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta. E hoje eu estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza e com a nossa super maravilhosa convidada, Dani. De Souza também. É de Souza também? Sim. Jura? Aí, ó, Pobre. parentes. É primos. Primos na pobreza. Mas e aí, Dani, animada? Já é de casa, né? Sou de casa, já tô animada. conhece. Já aviso aqui já meus requerimentos da minha bebida, minha água. Água. Sem gelo ainda. Que dente sensível. Mas enfim, hoje o nosso vídeo vai ser basicamente sobre au pair. Falei certo? Sim. Au pair nos Estados Unidos. Então a Dani foi lá, morou um tempo. Quanto tempo que você ficou lá? De au pair 2 anos. 2 anos. Uhum. Então ela vai contar pra gente como foi essa experiência, como que faz, como que é, pra galera que tem interesse ou curiosidade de saber. E nós também temos outros vídeos aí informativos, então se vocês quiserem. E já se aproveita que você tá aqui, ó, se inscreve no nosso canal, vai lá dá um like, compartilha com seus amigos, dá aquela forcinha pra nós, que nós estamos quase nos 1.000 inscritos agora, hein? Estamos aqui, ó, chegando lá. Força. Mas é isso aí. Vamos falar sobre os nossos parceiros, que eu já quase esquecendo? Bora lá. Começa aí. Bom, primeiramente nós temos Sea International, então se você quer aplicar um visto, vir pra Nova Zelândia, quer saber caminhos pra vir até aqui, Sea International, o link tá na descrição. Você preenche, eles vão entrar em contato com vocês e vão te dar todos os detalhes e informações necessárias. É, uma dica agora com essas mudanças aí que teve ontem, né? Tipo assim, eles fizeram live, tem vários stories lá explicando como que tá essa mudança lá. Todo mundo agora pode pegar residência e tal. Então, entre aspas, tá fica aqui. no Instagram deles lá. Eu fiz assim, né? Entre aspas. E, bom, temos assim, fala do arteiro tatu, né? Porque o cara que ama tatuagem. Mas vamos fazer. Sempre fala que vamos fazer, nunca faz, né? Vai abrir. Álcool tem que ir pra level 2, Né, gente? fechar os dois braços. É isso aí. E Brasil News, que já está aqui na tela também, então se você quer ficar informado o que está acontecendo na Nova Zelândia, novidades de visto, um monte de coisa, Brasil News. E a Q Education, né? Education. Quer comprar curso, faculdade, mestrado, doutorado. O que Bom. mais? Tudo que você pensar em estudar é com os caras. É, Então, preenche, eles entram em contato com vocês e até vocês fecharem o curso e tudo, todas as informações são de graça. Então é legal pra vocês se manterem informados e tudo mais. É isso aí, né, Dani? Chega. Vamos começar a falar sobre o Eu já ponto. fiquei interessada aqui na tatu, né? Você não tem nenhuma? Não, mas eu quero fazer uma da minha cachorra. Oh, Da Wendy. Aí, Não, o- da Lucy, Ah, da não, da Wendy. Lucy. O André, É. ele faz umas da hora. Tipo assim, se dá foto pra ele Fica faz bem realismo realista. e tal. É. É Sim. foda. Sim, aí eu já fiquei aqui, ó. Tipo, será que ele vai... então te dou o cartãozinho. Né? É, sim, Eles sim. têm o cupom do canal. Ó, eu adoro. Mas e aí, Dani, como que foi essa aventura pra você pra ir pros Estados Unidos? O que te trouxe? Falou, não, agora eu quero mudar de país, essa vontade. Porque não deve ser fácil, né? Tipo, largar tudo e morar nos Estados Unidos. Não. Na verdade, eu comecei, a minha vontade de morar fora foi desde que me dei por gente, assim. Com 15 anos, eu ganhei meu primeiro computador, né? O computador da casa. Da Xuxa? O computador da casa e já comecei. E eu sempre tive esse sonho de morar fora. Não sei porquê, sempre quis morar fora. Mas também, né, lá de Santo André, São Paulo. Mano, tchê. Mano, tchê. Então, eu não ia ter dinheiro, tipo, pra poder pagar um intercâmbio normal, nem nada. E quando eu tinha os meus 15 anos, eu entrei na internet, literalmente, intercâmbio barato, intercâmbio acessível. E eu achei o au pair, né? E aí o au pair, na verdade, é quando você vai para os Estados Unidos, ou tem alguns outros países também. Então, você vai cuidar das crianças em troca de moradia, estudo e também, né, de troca de culturas, né? Então, eles iam ensinar para mim sobre a cultura americana e eu ia ensinar um pouco para eles da minha cultura. E aí eu comecei a pesquisar e tal, mas eu sabia que era só quando eu tivesse 18 anos, porque não pode antes. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a querer mesmo. Tem que ter alguns requerimentos que eu trouxe aqui para poder falar para vocês, mas comecei a realmente tentar estudar o inglês, tirar minha carteira de motorista e para poder ir. Então, Né? obrigatório, né? Carteira Sim. de motorista e tal. Sim. É que você leva eles pro colégio, as coisas você não leva? Sim. Depende das crianças que você cuida, né? Eu cuidava, na verdade, de 3 criancinhas. Vou contar depois, mas os requerimentos iniciais, aqui eu trouxe papel. Então, é ter Preparada. entre 18 e 26 anos. Nossa, tem data máxima, limite máximo Sim, ainda? tem. Solteiras e sem filhos. Não pode ter filhos.
ter concluído o ensino médio, ter nível intermediário de inglês, então, na verdade, eles fazem um teste, assim, antes. Gostar de criança e ter experiências de mínimo 200 horas cuidando de crianças. E como que Nossa. você prova essa experiência? Depende de como. Por exemplo, eu fiz como se fosse um estágio grátis numa escolinha de crianças que eu expliquei que eu estava querendo fazer o au pair, e eles deixaram eu trabalhar lá cuidando das crianças para realmente aprender tudo, porque eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia cuidar de bebê, eu não sabia de nada. Então, eles deixaram eu lá na parte dos bebezinhos, e aí as senhorinhas que trabalhavam lá me ensinavam tudo, trocar fralda, dar mamadeira, colocar para rotar, todas essas coisas, elas me ensinaram tudo. Então, e aí depois tem um formulário da agência que a escola vai lá e coloca, Daniele, sim, trabalhou aqui por tantas horas, mas aí tem outros Isso em português, depois tem que também. traduzir e tal. Depois tem que traduzir tudo certinho pra mandar. Aí manda pra agência tudo traduzido, e tem a agência do Brasil e tem a agência dos Estados Unidos. Daí a agência do Brasil conversa com a agência dos Estados Unidos pra organizar isso. Então, até o momento de eu embarcar, eu sou cuidada pela agência do Brasil, e depois eu sou cuidada pela agência dos Estados Unidos. E aí também tem que ter carteira de motorista, não sei se já falei isso, e saber dirigir. Boas condições de saúde física e mental, eles fazem testes. Tipo um psicotécnico, algo assim? Tipo isso, e disposta a morar no mínimo 1 ano fora do Brasil. Então, o período mínimo é de 1 ano. Então, sempre eu levo intercâmbio, né? Para mim, infelizmente, naquela época não era acessível, eu não tinha dinheiro para isso. Mas aí quando eu olhei o au pair, não é tão caro. Quais são os gastos que você tem inicial para poder ir? Então, também tem aqui, ó. Tem a taxa de entrevista pessoal. Ó, eu tô tampando aqui. Tem a taxa de entrevista pessoal, que é $40. Então, por exemplo, você vai lá e eles fazem perguntas sobre você, quais são os seus planos. Aí eles perguntam se você, né, já teve tomar medicamento, essas coisas. Infelizmente, se você tiver algum problema de saúde que possa te dar algum problema nos Estados Unidos, normalmente eles não aprovam. Né? E esse teste é com quem? É com a agência? Com a agência. Tá. Esse primeiro teste. Depois tem que fazer uns outros, o teste médico mesmo, que você tem que fazer e levar para eles. Tipo, igual tem aqui, tem que vir no Brasil pra cá e tal. Isso. Mas esse primeiro teste é com a agência mesmo. E é $40. $40. Não, desculpa, R$40. Tá. De boa. Reais. Melhor ainda. Sim, era tipo, acessível, sabe? Aí, a taxa de inscrição, R$310. A taxa de inscrição é para você se inscrever no programa mesmo. Então, você se inscreve... Claro, né? Taxa de inscrição. Para você se inscrever no programa. E daí, eles te dão acesso ao seu perfil online e tudo, que você faz, tipo, um Tinder das au pairs, que aí a família tem o Tinder da família, e aí tem que dar o match, que eles chamam de match mesmo. Que aí você gostou da família, a família gostou de você, e aí vocês começam a conversar. Aí tem agência que deixa você dar match com 2 famílias ao mesmo tempo, então você pode conversar com 2 famílias ao mesmo tempo. E decidir qual que E decidir qual que você quer. Tem agência que deixa você só ter com uma família, daí aquela família tem que sair do seu perfil para você poder aceitar a outra família para começar a conversar. Então, você não é assim, a agência escolhe para você uma família, você tem que ir para aquela família, como tem alguns intercâmbios que é assim, de escola, né? Ah, tá. Mas aí você pode conversar. Por exemplo, a minha família, eu conversei, a gente fez Skype, não sei o que e tal. E aí tem que fazer um vídeo. Lembrando, gente, eu não tinha inglês. Eu não falava inglês, nada. Como você provou o intermediário? Um anjo na minha vida. Assim, fazer propaganda dela aqui. A Sandra Spinozzi, que é a minha professora de inglês. Que, tipo, eu trabalhava como telemarketing só para pagar meu intercâmbio. Eu tinha isso na minha mente. Eu vou trabalhar, vou fazer o meu máximo porque eu quero no meu intercâmbio. Então, todo o meu dinheiro ia para o intercâmbio. Então, todo para minha carteira de motorista, para o inglês, né? Porque, querendo ou não, eu não podia fazer um inglês tão barato, tipo, nessas escolas, porque eu queria ser rápido. Então, eu queria que eu pudesse fazer aula quase todo dia, entendeu?
E aí a Sandra sempre me ajudou, ela lida com as au pairs, né, o tempo inteiro, então ela sabe que as au pairs normalmente não tem tanto dinheiro e tal, mas tem esse sonho, essa vontade de querer ir. E aí ela me ajudava, então ela tinha lista de perguntas, que normalmente no teste eles perguntavam, as listas de perguntas, e ela treinava pergunta e resposta o tempo inteiro, e ela gravava no celular, eu ia ouvindo pro trabalho, voltava ouvindo do trabalho, ia pra escola, tipo, o tempo inteiro, era em inglês o tempo inteiro. Mas mesmo assim era básico, né, porque ela também não podia fazer milagre, ela fez quase um milagre, ela e a minha outra professora também, a Kênia, mas não é tão fácil assim. Então, mas aí ela fez essas perguntas e eu consegui passar no teste, mas foi assim, ó, cagada. Muito na cagada. E aí, aí eu fui pra falar com as famílias, né? E aí foi a segunda família que entrou no meu perfil. A primeira família me ligou pro telefone, tipo, não consegui falar. E era uma família super rica, assim, tipo, milionária. Morava em Los Angeles. Nossa. Sim, e aí sempre as au pairs querem ir pros lugares diferentes, assim, né? Não sei porque eu queria ir pra Seattle, mas ainda bem que não deu certo, porque eu ia estar depressiva lá. Mas eu sempre olhei a Washington, D.C., ali eu olhava ali a Casa Branca, né? E eu achava muito lindo. E falava, nossa, quero morar em Washington, D.C., tipo. E eu acabei, essa família entrou no meu perfil e não era nada do que eu esperava. Tipo, eu queria... tem as crianças, né, que você cuida, então você tem a quantidade de crianças. Normalmente, uma au pair gosta de ser au pair de família de uma criança ou duas crianças. Aí a primeira família ricaça lá, entrou uma criança só, em Los Angeles, eu ia ter, tipo, meu estúdio. Caralho. Tipo, era muito perfeito. assim. Só que eu não conseguia entender nada do que eles falavam. E eles não tinham paciência, e daí eles acabaram saindo do meu perfil. Daí entrou essa segunda família. E essa segunda família, tipo, eles eram 3 crianças, sendo deles um bebezinho de 3 meses e um menininho de 1 ano e meio, e uma menininha de 4 anos. Nossa, então bem trash. Sim. E aí eu ia dividir o carro com a host family, várias coisinhas assim que não são perfeitos no mundo au pair, né? Que são as exigências que as au pairs normalmente fazem. Só que daí eu falei, vou marcar um Skype com eles pra treinar o meu inglês, né? Pra treinar entrevista com as famílias, que daí quando chegar a minha família perfeita, eu já sei, já consigo falar, né? E daí eles entraram no Skype e foi assim, amor à primeira vista com as crianças. Eu lembro que o menininho de 1 ano e meio, o Max, ele ria e, nossa, ele se matava de dar risada. E eu fazendo gracinha, porque eu fazia gracinha, porque eu não sabia falar inglês, né? Aí tinha aquelas perguntas básicas, assim, que minha professora também passou pra mim, tipo, qual a sua cor favorita? Que eu perguntava pra menininha de 4 anos. Qual a sua cor favorita? Qual o seu animal favorito? Essas coisas mais básicas, assim, né? What's your favorite color? Favorite animal? Favorite animal. E ela começou tipo, ela tava toda envergonhadinha, assim. Mas o Max foi eu acho que foi o que fez eles também, porque o Max, ele ficou rindo e se jogava na cadeirinha, que ele tava sentado numa cadeirinha, assim, se jogava e ria e brincava e tal, e tentava se esconder, e eu tentava me esconder no Skype, tipo. E daí a gente fez esse Skype, conversei com a mãe também, com o pai. O pai, eu não entendia absolutamente nada do que ele falava. Falava muito rápido? Ele não abre a boca, ele fala tudo assim, ele não abre a boca. Que nem aqui. Uhum. E ele era bem sério, assim, também. Mas a mãe já super, tipo, ai... E eu lembro que eu falava, tipo, desculpa, meu inglês não é bom. E ela que, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá indo muito bem. E não sei o que, sabia? Eu, tipo... Obrigada. Obrigada. Thank you. Thank you. E aí ela, tá tudo certo, não sei o que. E aí eu senti acolhida já no Skype. E eu falei, meu Deus, não é nada do que eu esperei, não é nada do que eu planejei. E qual cidade que era? Maryland. Então, é uns 45 minutos de Washington, D.C. Então, eu tava ali pertinho, entendeu? E aí eu falei, ai, Jesus. Daí, beleza. Aí eles
vieram e falaram, a gente tem mais uma pessoa da família pra mostrar pra você. Eu falei, ai, meu Deus, mais uma Cachorro. criança. Um cachorro. Aí eu falei, não, essa é minha família. Eu falei, ai, meu Deus. E eu fiquei, tipo... E eu não conseguia. Eu falei, gente, não tem nem pergunta pro cachorro, né? What's your favorite food? Your favorite food? E daí, era a Lúcia, era o nome da cachorra, era uma Doberman gigante, assim. E eles, essa é a Lúcia, não sei o quê. Porque eu postei, tipo, o meu vídeo falava que eu tinha um cachorro, que eu gostava de cachorro, não sei o quê. E eu vejo o meu vídeo agora, gente, eu fico tipo, Jesus. Você tem esse vídeo ainda? Deve estar no YouTube, né? Tipo, era muito assim, porque era assim, né? Hi, my name is Danny. I want to be an au pair because I love kids. E, tipo, só essas coisas, né? E aí eu coloquei... Não, eu achei aquela música muito boa, que tem que colocar uma música. Uhum. E aí era aquela música... I do. Tipo, a música nada a ver. Mas eu nem tinha falado, era lindo. Eu lembro que a Sandra falou, você tem certeza que você quer colocar essa música, né? Porque não... Aí eu, quero, é linda essa música. Tô pesquisando aqui no YouTube, se eu acho. Não Qual que é o achar, nome? Não No sei. vídeo? Botei Dani Au Pair. Não vai deve ter aparecer. 40 mil Dani Au Tem Pairs. muito vídeo. Você não Nossa lembra senhora. o título do vídeo? Não, mas É se eu só pro achar, eu link mando pra pra achar. vocês. Manda daí, se tiver, a gente deixa na descrição. Gente, para. Zoa, faz figurinha e manda no WhatsApp. Sim. E daí, eu paguei... Aí, então, voltando aqui, ó. Aí, eles fazem a inscrição, você faz tudo. Aí, quando você tem o match com a família, é que você paga a taxa do programa, que é $3.950. Ou reais, desculpa. Ah, tá, que susto, reais. já fala. Na verdade, foi o que eu paguei na época, né? Eu não Ainda sei esse quando. mesmo preço? Não sei exatamente. Mas deve ter, porque eu olhei isso aqui no site esses dias atrás. Eu acho que então, depende da agência, né? Essa daqui é da agência Experimento. Desculpa. Não, pode falar. Experimento? É, Experimento, na agência no Brasil. E aí é a Au Pair na América, que é a agência dos Estados Unidos. Que daí eles te transferem pra lá e eles ficam responsáveis por você. Sim, então eles cuidaram toda essa parte de documentação, tudo certinho lá no Brasil, até o seu embarque. Daí, depois do embarque, você vai já é da agência. Então, você gastou aí os R$40, depois 300 e pouco da taxa de inscrição. Sim. E mais 3.000 e... 950. Então, dá uns 4.500. 4.300, é. Mas isso é só do programa. Uhum. Então, também tem que adicionar a carteira de motorista, né? Que eu tenho E a tenho passagem que ter. é inclusa? É inclusa. No programa? Nesses No 4.000 programa, aí? é. Ah, tá. legal. A passagem de ida e de volta. Perfeito. E daí é pra um ano, né? E a volta. taxa do visto, coisa assim? Não, depois eu pago a taxa do visto. Não tá incluso. Mas também não era muito caro. E aí, isso eu coloquei aqui, ó. É o que são os benefícios, né? Então, quando você vai, eu pulei um pouquinho. Fiz o match com a família me mandou um e-mail, tipo, eu não sabia o que fazer, eu falei, vou deixar. Porque eu ficava na minha cabeça, né? Deus, só deixa acontecer se for a família certa. Eu não me importo de esperar, porque tem gente que escolhe a primeira família e fala é perfeito, porque eles estão muito ansiosos pra ir. E eu falo, não me importo de esperar, tudo bem que eu não tenho mais emprego, Segunda nem dinheiro, família, nem vou. nada. Cachorro, vou. Tudo bem, exato. Perfeito, família, tem. I Tudo love bem que tem dogs. 3... I love dogs. Animals Kids. E aí, eles me mandaram um e-mail falando, a gente adoraria ser sua família, não sei o quê, bababá, tudo bonitinho, eu tenho e-mail até hoje. E no final eles estavam da sua host family, daí tava lá o nome, né? Gina, Chris, Max, Tori, Cole, que é as crianças. E Lúcia. E Lúcia. Oh. Aí, tipo, ai, meu Deus. Aí, eles me queriam pra setembro. Isso era mais ou menos junho, julho. Nossa, bem rápido. E daí, comecei a correr, né? Aí, eu falei pra agência que eu tinha a família. E aí, eles começaram a me dar a documentação pra eu tirar o visto. Já tinha meu passaporte. E eles te dão o documento pra você tirar o visto J1. E o visto J1 é de estudo e trabalho nos Estados Unidos. Então, que é o visto que as au pairs ganham, né? É um visto bom, não é? Se você puder trabalhar e estudar. Mas você só pode trabalhar Pra família. pra família. Não Mas pode, seria tipo... um trabalho? Tem um horário? Você vai cuidar das crianças das 6, porque, né? Sim. Mas uma coisa que eu tava imaginando, tipo assim, beleza, tu vai trabalhar num horário, que horário que era?
Eu trabalhava... Então, na verdade, é uma carga horária, né? Você tem 45 horas por semana que você tem que trabalhar pra família. Não, então, mas aí, tipo, você tá morando lá, tu nunca vai deixar de trabalhar? Tipo, Então, e depende da família, né? Então, você tem que sempre conversar com a família pra ter esse horário. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 a, tipo, às 5, umas coisas assim. Tipo, dava 45 horas certinho, né? Então, mas aí depois... Você meio que parte da família, né? Que eles chamam. Então, a mãe fazia a janta, eu ficava olhando as crianças. Era como... Depende do que você se sente confortável. Mas tinha dia que eu terminava e eu ia pro meu quarto. mas no caso que nem essa família rica que você falou, que tinha lá uma Um unit estúdio. pra eles, um estúdio, de certo acabava tchau. Ó, tipo, Aham. mas pras crianças deve ser meio frustrante, né? Porque, pô, tem uma pessoa legal aqui comigo e tal, aí do nada, tipo, ela vai pro quarto dela e foda-se, tá ligado? Sim, Aí final de semana você vai tomar café, a criança, oi tia, vamos brincar, sei lá. sim, Aí tu não quer, né? Mas a criança quer brincar porque ela não entende e tal. Sei sim. lá. Tem que ter muita conversa entre você e os seus host parents, né? Os meus, se bem que no começo eu passei muito tempo com eles, porque eu não falava inglês, eu não tinha amigas, e na verdade eu acabei não tendo carro no começo, então eu não tinha como dirigir para lugares. Você tem Né? que obrigatoriamente comprar um carro pra você quando você chegar. Eles podem ter um acordo, a família é a que vai te fornecer o carro, né? Mas eles só precisam te fornecer o carro para ir para a escola e para ir para os meetings de au pairs. O restante você tem que meio que se virar assim. Mas aí, antes de fazer o match, né? É que quando você conversa, tipo, eu vou poder usar o carro no meu horário off, eu vou poder usar o carro, né? Tipo, para viajar. Tem família que dá miles. Tipo, você tem tantas milhas que você pode andar com o carro. Ou, tipo, tem curfew. Você tem que voltar a 10 horas, o carro tem que estar aqui. Tudo bem que se você quiser dormir fora, mas aí o carro tem que estar aqui 10 horas da noite. Mas é tão barato o carro nos Estados Unidos, né? Tipo, Sim. Mas eu ela já- não tinha dinheiro, né? Não é assim. Não, Sim, não, mas não era eu que tinha que pagar, né? Era eles. Se bem que eu nem pensei em comprar o meu carro na época. Nem tinha dinheiro pra isso. E ganha algum dinheiro ou tipo, é só troca por troca? Ganha. Na verdade, é simbólico, né? Porque a família, eles vão te fornecer moradia, eles têm que te dar o seu quarto com o seu quarto, e aí o banheiro pode ser ou o seu banheiro ou o banheiro compartilhado. Que pode ser, normalmente é compartilhado com as crianças, né, às vezes. E o meu eu dei sorte que eu morava no basement, que nem era tão assustador quanto nos filmes. Eu morava no basement, tinha o meu quarto e tinha o meu banheiro. Então eu Tipo, uma tinha unit só acesso. pra você. Era, tipo, embaixo, assim. Mas aí, tipo, ficava embaixo do quarto das crianças. Assim, tipo, como casas aqui, as crianças acordavam e eu tinha que acordar também, porque as crianças ficavam blá, 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 andando em cima, pulando, e daí eu não conseguia mais dormir. Mas no começo, graças a Deus, eu fui com a mente muito aberta, assim, sabe? Então, igual eu falo, você passava bastante tempo com as crianças? Eu passava, eu ficava o tempo inteiro com eles no começo. Depois que eu fui fazer minha primeira amiga brasileira depois de 1 ano e 1 ano e 2 meses nos Estados Unidos. Nossa. O que também foi uma coisa boa pra mim, porque eu aprendi o inglês, né? Eu não tinha como eu não aprender o inglês, que era uma necessidade. Ou eu falava inglês, ou eu não comia, eu não dormia, não fazia Eles te nada. corrigiam, te ajudavam? Ela me perguntou no começo se ela me corrigisse. Eu falei que sim, com certeza. E a minha host mom me ajudou muito. Muito, 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 muito. Tipo o ED no final, que a gente fala. Workage. O Workage, E aí ela falava assim, sem ED. Ela falava assim, ó. Quando você subir pra vir aqui, deixa o ED lá no seu quarto, ela falava. E ela ficava, tipo, ela me ajudava muito, muito. E o pai, eu acho que eu fiquei lá os 2 anos e ele tentava muito conversar comigo e eu não conseguia, tipo, não dava. Eu entendia às vezes que ele falava, mas às vezes eu entendia errado, porque ele realmente falava assim, não falava, tipo, e muito rápido. Daí a gente tava sentado na mesa, assim, eles eram uma família bem tradicional, digamos. Então a gente sentava na mesa no jantar, então tinha que sentar, ninguém relava na comida até todo mundo estar sentado. Aí as crianças faziam uma oração. E aí, sim, a gente comia. E aí, no jantar, o pai sempre perguntava, Dani, qual que é o seu melhor momento do dia e o pior momento do seu dia? E aí, ia na mesa, todo mundo falando, as crianças também. Tipo, a menininha, né, de 4 anos, falava, porque
minha amiga não quis brincar comigo. E essa, tipo, mas era muito legal, porque às vezes a gente via que ela tava sofrendo com as amigas na escola e tal. Depois a mãe, quando ia colocar ela pra cama, conversava com ela. E meio que ficava aberta essa comunicação entre a família. Então, eu achei isso muito legal. E eu acho que eu quero fazer isso pra minha família, porque eu gostava muito, assim. Talvez não, tipo, sentar, não relanar comigo. Mas tipo, era muito assim, colocar a mesa, as crianças ajudavam. Depois que as crianças ficaram maiorzinhas, né? Porque eu fiquei lá 2 anos. As crianças ajudavam a colocar a mesa, os pratos, os talheres, tudo lindo. Certinho. Eles iam, o que você quer beber, Dani? Daí, tipo, no meu lugar, tinha a minha bebida já, tudo certinho. E aí ninguém comia, e aí a gente tinha essa conversa. Então, o jantar, pra mim, era o momento que eu mais aprendia. Porque com eles, né, conversando com os pais, então, tipo, tinha essas coisas, não problemas, né, os problemas a gente conversava depois que as crianças tivessem ido dormir, mas acho que esse era muito legal, que a gente conversava bastante e tal. Mas voltando pro visto que você tava falando. Saindo, voltando a 40 minutos atrás. Não, mas é pra galera entender o processo. Sim. Então, deu esse match com a família, você avisou a agência, falou, achei a família que eu quero. Sim. Pagou esses R$3.900. Daí eles dão esse visto que é o J1 para você aplicar. Como Sim. que é o processo dessa aplicação desse visto? É pela imigração? E daí como que funciona? Na verdade, eles te dão um documento, né? Essa parte, pra mim, como já faz 10 anos que eu fui au pair, meio que tem uma taxa também, que tá escrito aqui, que eu não tava lembrando. Mas, na verdade, basicamente, a agência vai te dar um documento e que vai dizer que você já foi aceita no programa de au pair, que já tá tudo correto, que já fizeram police check, mental, todos os checks que eles precisavam, que você tinha a família, daí tem informação da família, né, que a família hospedeira tava me esperando, que é a família tal, e aí você ia lá, e aí eu ia lá, marcava a minha entrevista, que era do J1, na embaixada e tal. Na embaixada, daí tinha a parte de tirar a foto, que é um dia antes, tinha um outro processo ali, e no outro dia era a entrevista, normalmente. E aí, pensa, né? Nunca tinha tirado visto, nunca tinha saído do país, nunca tinha entrado num avião, nem dentro do país. Então, isso foi muito fora da caixinha, assim. E eu lembro que peguei, tipo, ônibus, trem, saindo de Santo André pra ir lá pra São Paulo, pra poder tirar esse visto. E a entrevista é em inglês. Sim, entrevista em inglês, mas aí Tânia, de novo, Tânia não, a Sandra Espinosa e a Kênia, obrigada, e a Kênia me ajudaram com tudo, que elas tinham as perguntas que eles normalmente fazem, né, e aí a minha entrevista, quando chegou a minha vez, você vai assim, você fica uma filinha em frente, vocês já tiraram visto americano? Não. Você vai num lugar assim, como se fosse na caixa do banco, exatamente. Eles estão um vidro assim, tem o microfoninho. E aí, as au pairs, né, já sabiam. Se ele pedir pra você pegar o telefone, é porque ele vai negar seu visto. Por que pegar seu telefone? Porque eles não falam. Porque normalmente é microfone, né? Então todo mundo escuta. Mas aí, se ele pedir pra você pegar o telefone, você pega o telefoninho. Ah, o telefone como se fosse na prisão que tem lá e tal. Entendi. Exatamente. Daí, tipo, tá negado. Tá negado. Falou, valeu. Falou, valeu. E aí tinha também o papel amarelo e o papel cor-de-rosa. Daí eu acho que se você pegar o cor-de-rosa é que você passou... Não, acho que é o amarelo você passou e o cor-de-rosa é que foi negado. Então, tipo, você já ficava olhando as pessoas. Aí eu não lembro se era o amarelo ou o rosa, mas enfim. Eu lembro que a pessoa da minha frente, o visto foi negado. E eu ia pra aquele exato guichê. E eu falei, meu Deus, ela vai negar meu visto. E eu já fiquei desesperada, já comecei a suar. Falei, não sei mais nem meu nome. Daí eu fui, ela tava meio distraída ainda com os outros documentos. Eu coloquei meus documentos daí pra ela. Aí ela começou a fazer um monte de pergunta em português. Ela falava português? Eles falam em português. Eles falam português. Eles são... Será que são brasileiros? Não. Tá. Porque ela tinha bastante sotaque, assim. Então eu acho que ela não era brasileira. Eu acho que ela era americana, mas estava trabalhando lá. E aí... E ela começou a fazer um monte de pergunta em inglês. Quando que você vai? Em português ou em inglês? Em português, desculpa. Tá. Você trabalha, não sei o quê. Todas essas perguntas. E daí, quando ela foi pegar, ela viu que o meu visto era de au pair. E daí ela meio que já tava, tipo, aprovando o visto. Aí ela...
fala um pouquinho sobre você. Não, fala um pouco sobre a sua família. Perguntou em inglês. E daí, essa é uma pergunta que a gente grava muito pra falar das famílias. E tipo, eu moro com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, tenho um cachorro, não sei o quê. Mas Que sobre sua família aqui. Ela queria saber sobre a família daqui. Não, dela do é- Brasil. Ah, tá. Minha família do Brasil. Tipo, fala um pouco da sua família do Brasil. Ou com quem você mora. Uma coisa assim. Só sei que era uma pergunta totalmente clichê que eu ensaiava todo dia pras entrevistas da família. Daí eu soltei todo o meu inglês, né? Tudo que eu tinha, eu soltei. Aí eu lembro dela falando assim, nossa, seu inglês é muito bom. E eu, querida, nem imagina, né? Thanks very much. Thank you. Thank you. E aí ela me aprovou o visto e aí depois só foi marcar a passagem e embarcar. Foi coisa muito rápida, assim. E eles te dão os papéis e tal, e aí você vai para um hotel. Aí, tá, fasting forward, já embarquei. Foi bem difícil, assim. Minha mãe não aceitava eu ir para os Estados Unidos e ainda tive uma menina que veio ficar comigo e ela falou pra minha mãe, dizendo, tipo, quando eu entrar no avião, eu vou quebrar o meu chip e ninguém nunca mais vai saber de mim. E daí minha mãe pensou que eu ia fazer a mesma coisa. E aí eu lembro o último dia eu chorando. E, tipo, era tudo o que eu tinha, sabe? Eu falei, se isso não dá certo, se isso não der certo, eu não tenho nada. Eu não entrei na faculdade, eu não trabalhei, não fiz nada. Isso é a única coisa que eu tenho. Isso tem que dar certo. Mas você tinha só 18 anos também, né? Não, desculpa, eu tinha 20 já. Porque até eu conseguir o dinheiro pra tudo, até, tipo... Literalmente, eu não tinha dinheiro no Brasil. Antes de você começar, que eu fiquei na dúvida. Quanto tempo demorou que você criou sua profile pra família te escolher? Quanto tempo da criação da sua profile até você ter a família? Quanto tempo demorou? Eu acho que foi mais ou menos 1 ano. Mas, Nossa! Sim, mas foi porque... Tinha que escrever em inglês, né? Exatamente. Não, na verdade, desde que eu me inscrevi na agência, você tem 1 ano pra você embarcar, senão você tem que pagar de novo, uma coisa assim. E aí eu lembro que eu não conseguia, como eu trabalhava, estudava o inglês e tal, eu não conseguia fazer as aulas do carro. E eu não passava na prova. E sem a carteira você não pode embarcar. A carteira é um documento essencial. E aí eu ficava, tipo, eu não conseguia. Então demorou, foi mais pro fim, onde eu consegui tudo. E demorou um pouco, assim, foi quase um ano. Não, mas, tipo, do momento em que você falou, tô pronta, agora eu vou focar. Tô online. Daí sim. demorou quanto tempo? Até o embarque, eu acho que foi tipo 4 meses. Não, mas pra você achar a família. Eu acho que demorou 2 meses. Acho que foi Tipo, uns você 2 terminou meses. teu profile e tal, daí começaram a se falar um com o outro, daí eles vieram falar com você ou você foi falar com eles? Ou é aquele negócio do match mesmo? Do match. Então, eles me adicionaram. Porque, assim, você tá lá e aí aparece, tem uma família no seu perfil. E aí, né, eu lembro que eu ficava... eu acho que foi 1 mês, 2 meses no máximo. Que foi entre eu assinar o contrato, ficar online com tudo pronto e aí... Então foi rápido. E aí foi rapidinho. Mas eu lembro que os primeiros dias eu sonhava que tinha família no meu perfil. E eu sonhava, eu acordava de madrugada. Eu acordava de madrugada só pra entrar no computador pra ver se tinha família no meu perfil. Era uma loucura, assim. Era uma loucura. Eu vivia só em função disso. Você conhecia mais alguém que tentou isso? Porque, pelo menos, pra mim, pra mim é um bagulho muito novo. Que eu, sei lá. Foi na verdade... Sim, foi pelo vídeo lá e tal. Pelo vídeo e tal, mas depois eu comecei a conhecer pela Sandra, pela minha professora de inglês. Porque ela cuidava das au pairs da área. Então eu comecei a conhecer algumas meninas, assim. Isso existe ainda hoje, normalzão e tal. Sim. Nossa, sim. Se eu soubesse, eu provavelmente teria feito isso. Eu não sabia dessa E possibilidade. é só pra mulher, né? Não, tem pra homem também agora. Na minha época não tinha, mas agora tem. É um pouco da hora. Sim. Mas 3 filhos, acho que é meio complicado pra um cara cuidar e tal. Tipo, a gente não tem o dom. É diferente, sei lá. Sim, mas aí dependendo da família, entendeu? Tem família que, sabe, os Estados Unidos, assim como aqui, gosta das crianças, fazem muito esporte. Então, se os meninos gostam de esporte, aí é bom pra levar as crianças pro esporte, entendeu? Ou pra cuidar das crianças mesmo. Ou para as crianças mais velhas, né? Não ter que trocar fralda, essas coisas. Porque tem uma au pair que é de família que tem criança de 15 anos. Um pouco da hora. É só pra dirigir as crianças. Você é meio que chofer das crianças, dirige e tal.
Isso é bom. E eu acho também pra homem, por exemplo, vamos supor que a mãe é solteira e não tem a presença Opa, green um- card. de um pai. Não, e daí ela pede um homem para os filhos também terem contato com uma coisa meio... Figura masculina. Uma né? figura masculina, né? Também. Né? Mas é legal essa estranho opção. porque é um empregado, entre aspas. Aí, tipo, vai ter um exemplo disso. Tipo, sei lá. Não, mas pra, tipo, sei lá. Não sei. Eu já ouvi casos assim que era exatamente disso. Não tem pai, e daí, tipo, ou uma família de 2 mães, por exemplo. Uhum. Daí sente a falta de ter uma figura masculina pro filho, alguma coisa assim. Não sei se é necessário, né? Mas quem sabe. E daí tem o au pair pra criança. Bem legal. Sim. Aí quando você vai, você fica numa agência, num hotel, pelo menos eu era um hotel, ou tipo um colégio, que é onde eles fazem a orientação, antes de você ir pra família. Tipo, um Que legal. treinamento. O treinamento. Então eu lembro que eu absolutamente não entendia nada do que estavam falando. Yes, só concordar. Sim. Eu lembro, gente. Não sei que o Douglas fica zoando que teve acho que um cara famoso que, quando ele tava no avião a primeira vez, deram aquele paninho molhado e ele pensou que era uma tortilha e mordeu. Ah, eu vi uma coisa assim, podcast ele contando a história. Sim, eu não lembro quem era, mas aí eu lembro que quando me deram aquele paninho que elas pegam assim, né, e dá, e eu fiquei assim, só olhando pra, tipo, o que eu faço com isso? Isso aqui é pra quem? Aí as pessoas começaram a limpar a mão, agora... Tava quase comendo a mão. A mão pra limpar a Vive mão. um sal. E eu lembro que tudo, eu não sabia nada. Eu lembro que eu ia assim, tinha uma menina que acho que era Facebook já, eu acho que já era Facebook ou Orkut, sei lá. Mas tinha as meninas que iam embarcar no mesmo dia. Daí a gente começou, aí tinha meninas de todos os lugares do Brasil que iam embarcar do aeroporto de São Paulo. Então vinha, tanto que aquela menina que eu falei, que falou pra minha mãe, é que ela morava em outro estado. Eu falei, fica em casa, pra você não ter, que ela ia dormir no aeroporto. Eu falei, não, dorme lá em casa, depois a gente vai junto. Aí a gente se encontrou, aí tinha uma menina lá no nosso grupo, que ela era professora de inglês já, então ela tinha um inglês bem bom. E daí eu lembro que eu só ia atrás dela, tipo, que ela falou, agora a gente tem que fazer tal coisa, daí eu ia. Agora a gente tem que fazer tal coisa, aí eu ia, né? Aí eu lembro deles, a primeira coisa que eles falaram assim, au pairs brasileiras, lá na agência, né? Isso aqui significa ok. Não é cu. Não é. Eu lembro deles falando isso. Aí eu falei, tá, entendi. Aí teve a parte de CPR, eles fazem uma aulinha de CPR. Você pega o certificado de CPR de bebezinho e de criança ou adulto. Aí eles fazem, tipo, coisa pra evitar conflito, pra seguir as regras, essas coisas, mas preparando a gente mesmo, né? Porque, assim, é muito diferente o que a agência vende o programa para as au pairs do que a agência vende o programa para as famílias. Pais, Né? Pra gente é essa experiência maravilhosa, onde você vai ter essa mudança cultural e você vai ser parte da família. Já para eles é babá, tempo integral, mora na sua casa, custo baixo. Né? Então tem essas coisas também. Tem família que também entende a parte cultural, né? Mas tem família que não, que você é babá. É só business. Você tá aqui pra trabalhar. Por exemplo, porque vamos supor, a família quer muito uma babá que não vai ter que pagar muito. Daí ela pega, se vende como a família dos sonhos. Não, você vai ter tudo. Você chega lá, é totalmente diferente. A agência vai te dar algum suporte pra você poder trocar de família? Ou obrigatoriamente, pra você tá ali, você vai ter que ficar? Não, tem os rematches que a gente fala. Então, quando você chega nos Estados Unidos, você tem uma LCC, que é a mulher que é responsável pela sua área, né? Que tem au pair em todo quanto é canto, de todos os países. Então, tem a LCC que cuida da sua área. Então, a minha LCC morava perto. No segundo dia, ela veio pra perguntar como que eu tô, se era tudo que, tipo, o quarto tinha tranca, tudo certinho. Normalmente, eu acho que eles têm que olhar a casa antes também, mas não sei se ela tinha olhado. Aí ela faz uma reunião com a família, tipo, como que tá? E depois ela, tipo, meio que te leva pro seu quarto e fala, e aí, como que tá? Né? E aí, pra mim, não teve problema, assim. Mas aí, se você tiver problema, que teve uma menina lá que chegou com a gente no mesmo grupo, 3 dias depois ela teve problema, a família expulsou ela da casa. Nossa, e ela mas acabou... por quê? Ela contou? A família disse que, tipo, ela bateu na criança, ou que... Deve ter puxado um braço, uma coisa assim. Uma coisa assim, e ela foi expulsa.
E daí, na verdade, ela ficou na minha casa, porque a minha host mom deixou. Ela falou, não, deixa a Juliana ficar aqui. Era o Juliano. Deixa a Juliana ficar aqui. Daí ela veio pra minha casa, ficou lá até achar uma outra família. Então, aí a agência vai... Aí, se você não tiver uma casa de uma amiga ou alguma coisa, você fica na casa da LCC, que é essa mulher que cuida de vocês na área. Tá, e o daí visto elas ele tá te dão... atrelado agora é porque você tava com uma família. Essa pessoa Sim. trocou. Tem alguma coisa que tem que trocar o visto ou é geral, assim? É geral, Ah, tá. é geral. Daí, eles te dão 2 semanas pra você encontrar outra família. Daí, meio que você vai de volta lá pra aquele perfil, onde as famílias vêm e olham pra você, mas a única diferença é que diz que é de rematch e não o primeiro match. Então, tem família que gosta de au pair de rematch porque é muito mais rápido, a pessoa já tá no país, então não tem que ter todo aquele processo. Mas pode ter sido um problema, né? Pode ter sido um problema. Então, você, assim como a au pair pode pedir pra falar com a au pair da família, a au pair anterior, a família pode pedir pra falar com a outra família. Tipo, com a família anterior. Pegar Não, essa menina se ferrou, então, porque... ela conseguiu? Ela conseguiu uma outra família, mas depois a gente perdeu contato total, assim, então não sei. Tá presa. Eu não sei pra onde ela tá. Sequestrou a criança, mas... Ela saiu da minha casa, tipo, tchau, e nunca mais olhou na minha cara. Então, tipo... Normal, acontece. Acontece, né? E aí, então, mas tem bastante suporte, assim. Tem também aquelas LCCs que, tipo, tem agência que a LCC é voluntária. Que é a mulher que cuida de vocês, ela é voluntária. Da Au Pair na América, ela era paga. Então, é o trabalho dela mesmo fazer. Então, pra mim, eu achava isso uma coisa boa. Porque daí ela tinha meio que obrigação de cuidar de mim. Mas eu não tinha nenhum problema. Tipo, não muitos problemas, assim. Mas tem bastante suporte. E o visto, ele é por um tempo limitado ou é 1 ano? Porque você falou que é o mínimo que você vai ficar 1 ano, né? Sim. E você ficou lá 2 anos. Sim. Você estende esse visto? Sim, com 9 meses, mais ou menos, você recebe uma carta pra ver se você quer estender. Então, aí você pode estender, eu acho que é por 6 meses, 9 meses ou 1 ano. E aí você pode estender com a mesma família ou você pode pedir pra trocar de família. Porque aí você troca a família, por exemplo, eu já morei nessa costa e eu quero conhecer o outro lado dos Estados Unidos, daí você troca pra uma outra família do outro lado. Nossa, eu teria muito feito isso se eu soubesse que isso existisse. Muito. Sim. Tipo, é muito eu fazer essas coisas loucas. Você não sabe cuidar de criança, mas teria que Não, aprender. mas eu iria aprender. Sim, mas eu também não sabia. A gente aprende. Nossa. Tô Pra mim foi uma chocada. experiência maravilhosa, assim, foi muito legal. Então, aí você chega na família e você é pago também. Por Você- hora? Como que é? É por semana. É um valor simbólico, como eu disse, a família vai te dar comida, ela vai te dar moradia, ela vai te dar o carro para você poder ir e voltar da escola e tudo. Aí, então, eles te pagam um salário de $185, uma coisa assim. Isso é meio por semana. geral? ou- Por semana, 185. Aí é o au pair normal. Daí tem o au pair expert, tem outros tipos de programas de au pair, que é dependendo se é, por exemplo, a pessoa tem 4.000 horas de experiência comprovada. Então, ela pode ser tipo uma au pair mais experiente, que ganha um pouquinho mais. Ou então ela é graduada em educação infantil. Então, ela pode paga um pouquinho mais também. Mas o meu era o básico. Tipo, só sabia trocar fralda mesmo. Daí... Aí o meu era básico, então era 185, tava aqui, ó, 195,75. 200 pila. Lá é Por bastante semana. coisa. Só Pra pra mim- você? Você não tá gastando com moradia, você não tá gastando com gasolina. Você não tá gastando... Ou comida era inclusa? Comida era inclusa. Você não tem gasto, perfeito. Não tem 200 gasto. pila. Era pra viajar, né? Curtir. E as au pairs E viajavam você bastante. tinha day off no final de semana? Sim, então eu trabalhava 45 horas, mas a obrigação deles era te dar 1 dia e meio off por semana. Até 1 dia e meio. Então não podia, a família não pode ficar, tipo, porque eles podem fazer o que eles querem, né? Então eles não podem ficar, tipo, você trabalha 2 horas agora, 3 horas amanhã, 2 horas pra fazer as 45 horas. Então, pelo menos 1 dia e meio você tinha que ter off na semana. E quando era o seu? O meu era sábado e domingo, eu tinha Perfeito. sorte disso, né? Aí eu tinha sorte que os pais, eles eram muito presentes na vida das crianças, então eles queriam mesmo que ficasse com as crianças. Mas eu ficava o final de semana com eles, né? Então, tipo, era a mesma coisa. Não era a mesma E coisa. vocês foram viajar bastante, coisa assim? Como é que foi? Sim, eles viajavam, a gente chegou lá, infelizmente a mãe perdeu o padrasto. Eu cheguei, tipo, na primeira semana, a mãe perdeu o padrasto. Que era o pai. Era o padrasto, não, desculpa, o padrasto dela. Ah, tá. O padrasto da mãe.
E aí a gente viajou de Maryland pra Carolina do Norte. Que, tipo, pensa, na primeira semana eu já tava viajando com eles. Pro enterro. Num clima mal zoado e tal, coitado. Se bem que não, tipo, não era assim. A família deles eles são muito, eles são religiosos. Então eles acreditam que era a hora, ele tá bem, ele tá num lugar melhor e é isso aí. Né? E eles fazem a celebração de vida, eles não fazem muito enterro, né? Então, tipo, o senhorzinho já tinha morrido. E eu nem vi nada, que eu falei que eu não. Eu já expliquei pra eles, eu não gosto de ir em cemitério, não me sinto bem. E aí eu já fui viajar com eles. Aí quando você vai viajar com eles, você tem que ter o seu próprio quarto. Você não pode dividir o quarto com eles, por exemplo. Então eles deram o meu quarto, tudo certinho. Aí foi essa viagem, daí foi quando eu conheci a avó da família, que é o amor da minha vida, eu amo ela muito, até hoje. Ela me chama de neta e eu chamo ela de vó, até hoje. E a gente conversa sempre por mensagem. E aí eu fui viajar, e depois a gente foi uma viagem bem grande que eles fizeram, que foi, tipo, sensacional. Que eles fizeram uma road trip pra Disney. Que da hora. Daí você foi junto. E no dia do meu aniversário, eu tava na Disney. Tipo, a primeira vez, E aí nossa, pensa, né? Com Mas tudo pago e tal, né? Ou você teve que pagar a tua entrada? Não, eles pagaram tudo. Mas eu tava trabalhando. Eu tava cuidando das crianças. Ah, mas trabalhando na Disney, meu Deus. É difícil, depende da família, entendeu? Mas o meu, eles falavam, tipo, não, agora o pai olha as crianças, a gente vai nessa montanha-russa. Agora você olha as crianças, a gente vai na montanha-russa. Tipo, então eu consegui aproveitar. E era meu aniversário, né? Tipo, e eu tava tipo, ai meu Deus, eu tô na Disney. O Mickey, exatamente. E eu, tipo, as crianças lá, ai meu Deus, que ótimo. Era a quarta criança das famílias, né? Mas claro que eu sabia que eu tinha minha responsabilidade eu cuidava das crianças certinho e tal. Aí eu dividi o quarto, na verdade, com a menina. Mas pra mim foi, tipo, festa, né? A gente dividia. E a gente fez... travesseiro. Aí depois eles de manhã, Dani, você se importa? Tipo, eu amava minhas crianças, eles eram como se fossem meus filhos, então eu falei, não me importa não, pode mandar as crianças pra cá, eles iam tomar café e a gente ficava lá zoneando. Eu tenho vídeo deles pulando nas camas, tipo, pulando de uma cama pra outra, pulando de uma cama pra outra. E isso já fazia um tempinho, então eu já tava lá fazia um tempinho. Então, foi muito legal. E o que mais que eu ia falar sobre essa? A família tem que pagar alguns créditos para você estudar também. Né? Isso é parte do programa. Então, você pode escolher o curso que você quiser. Você pode escolher... Normalmente, as au pairs, por exemplo, eu estudei inglês, mas aí era um curso válido mesmo, com um certificado certinho, pago. Estudei na universidade que tinha lá, que era, tipo, inglês as second language, né? E aí eu também estudava de noite numa igreja. E como eu não falava nada de inglês, eu não queria usar meus créditos para pegar um curso básico, o certificado de um curso básico. Então, eu guardei os meus créditos, guardei o dinheiro, que era $500 por ano, que eles dão. Não é nada pra pagar um curso. Mas lá acho que não é barato. Não, a gente conseguia, tipo, acho que era 2 semestres, uma coisa assim, de intensivo. $500 paga um semestre de curso? Mas era inglês, second language, né? Não, era só, tipo, barato. os créditos. Acho que era 2 créditos, uma coisa assim. Deve estar falando besteira, mas não lembro muito bem. Mas era $500 e dava pra pagar. E daí eu fazia o curso de inglês de imigrante, que era na igreja, para eu poder melhorar meu inglês para conseguir pegar pelo menos o intermediário. Eu consegui entrar no curso de intermediário e eu consegui, né? Mas era, nossa senhora, mas também eu ficava perdida, eu paguei muito mico, foi muito Fica nervosa também. E daí você tinha os horários para estudar, né? Daí conciliava isso com o seu roster, né? Com a sua schedule. Sim. Falava assim, eu tenho aula deste horário a este horário e a família tinha que... Sim. Na verdade, vinha o livrinho lá com as aulas e daí a gente conversava. Mas aí, como eu trabalhava só... Eu tipo, tive sorte no horário, porque eu só trabalhava no horário que a mãe trabalhava. Então, eu trabalhava das 8 às 5 e de segunda a sexta. Aí, de vez em quando, tem, né, tipo, tiravam algumas horas na sexta-feira porque o pai trabalhava de casa e daí adicionava no sábado à noite pro pai e a mãe poder sair, entendeu? Ou então, essas coisas. Tem gente que trabalha hora extra, mas não é parte do programa. Tipo, você não deveria fazer hora extra. O programa é só 45 horas mesmo. Mas aí, tipo, a família ajudava ali e aí eu estudava à noite. Quando eu não tava fazendo os meus créditos, eu tava fazendo. E você não pode trabalhar at all em outra coisa, só com a família? Só com a família. Nada.
Nada. Entendi. Mais alguma coisa aí pra gente ir pras perguntas? Ou eu mandei Acho lá que é no isso aí mesmo. Telegram. Abre aí no teu, né? Eu tinha esquecido. Fala Que já. daí aqui nas perguntas vai vir mais coisa legal, né? Pra gente saber. Sim. Que às vezes a gente esqueceu de comentar. Tem 2 semanas de férias remuneradas ao ano. 2 semanas é bastante. Mas remunerados esses 195 aí? Esses são 25. Ah, tá. Daí. Então, você não- Mas você pode continuar morando na casa, se você quiser. Durante suas Sim, férias. Ah, sim. Mas aí, se você quiser, eles pagam e eu viajei daí. E também podia, a gente de vez em quando conversava com a família, deixar o dia que o pai trabalhava de casa, que era sexta-feira, aí eu fazia sexta, sábado, domingo. E eles eram bem flexíveis, assim, pra deixar eu viajar. legal. Conheceu bastante lugar legal lá? Conheceu bastante lugar? Sim, eu viajei muito nos Estados Unidos, foi muito legal. Eu conheço muito os Estados Unidos do que eu conheci o Brasil, porque eu não tinha dinheiro pra viajar no Brasil. Nossa, eu Mas- tô impressionada. Como que eu nunca ouvi falar disso? Eu acho que Deus falou melhor, não. Sabe, nos Estados Unidos, sozinha, cuidando de criança, nem Sim. dá ideia. Mas aqui, pera, tô vendo se você já não falou. Não, abre tudo aí, daí a gente vai vendo. Vocês são obrigados a morar na casa dos patrões? Já respondeu que sim, né? Ou Sim, mas aí. Na verdade, sim, mas tem família que deixa você morar no estúdio, por exemplo. Que nem Mas, dos Los Angeles. Mas eles têm que garantir que você. Talvez tenha au pair que não more com com os patrões, talvez tenha namorado, alguma coisa assim, mas normalmente você tem que morar com a família. Legal. Esse foi o Douglas Galisteu, que é o maridinho. Maria. Falei, manda Da Dani. pergunta lá. Conte uma história engraçada por culpa do inglês, né? Como você Nossa falou aí Senhora. que você não tinha muito inglês. Tem, como gente, foi? é tudo, né? Tem uma história engraçada que foi quando eu cheguei, como eu disse, eu não entendi o pai, né? A mãe traduziu o que o pai dizia, mas traduzia pra inglês. Tipo, Só que teve um dia que tava só eu e ele falou, Dani, a gente tem que conversar. Daí eu falei, tá bom. Aí eu falei, Jesus, pronto, né? Ele falou, senta aí. Daí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, quando você tá aprendendo inglês, né? Você sabe que você vai, no começo você pega as palavrinhas chaves, né? Pra tentar fazer sentido na frase. E eu tava nesse momento de pegar as palavrinhas chave. E daí ele falou, aí ele começou a falar um monte de coisa lá daquele jeito assim, falando assim. Com a boca dele. Sim, ele é cientista da NASA, ele era aqueles nerds que... Nossa. Ele era assim. cientista da NASA? Sim, ele é Caralho, cientista da NASA. nossa, eu ia colocar algum outro tradutor fazer várias perguntas. Tem ET? Pode Eu me não posso contar. falar. Sim. Daí, ele até tentou me deixar fazer um tour na NASA, ele me comprou os tickets, eu não pude porque eu era brasileira e não podia entrar. Nossa. Sim. Nossa, imagina um tour dentro do... Nossa. Uhum. Então tem que ter o green cardzinho ali pra... Pois é, não sei qual que eram as regras e ele falou que não, mas ele sabia direitinho quando os foguetes iam coisar, e daí a gente ia no lago, assim, dava pra ver o foguete subir, é bem legal. Caralho. Pô, então foi foda pra caralho. Tipo, muito Foi, da hora. foi muito legal. Não, a experiência foi sensacional, assim. Eles tinham... a gente morava no lago e eles tinham lancha, jet ski, Nossa. tudo. Então, de sábado e domingo, tanto que eu passava com eles, era no lago. Não, de férias era... de férias não. No verão era no lago. E era assim, sexta-feira à noite, eles aqui, ó, Dani, cerveja, vinho. Tipo, me embebedava o tempo inteiro. Gente, família perfeita. Sim, muito assim. Mas eu ajudava com as crianças também, né? Tipo, ajudava a trocar uma fralda de vez em quando. Mas eu nunca me senti obrigada a cuidar das crianças no final de semana. Nunca. Era sempre... Mas eu sempre ajudava. Então, eu meio que... Tanto de janta, por exemplo. Eu não era obrigada a lavar a louça. Mas a mãe fazia a janta. E eu comia com eles. Então, eu fazia a louça. Entendeu? Mas aí, tipo, não era sempre. De vez em quando eu fazia a louça, de vez em quando o pai fazia a louça, de vez em quando... Mas era mais eu e a mãe, assim. E também esqueci de falar que você tem a obrigação também de cuidar das crianças, mas também das coisas das crianças. Então, você tem que lavar a roupa das crianças, tem que limpar o quarto das crianças. Dobrar tudo certinho. Tem que fazer a comida das crianças também. Daí eu fazia o café da manhã e a comida da menininha pra escola. E... Na maçã. Não, pior que ela era bem flexível, assim. E a menininha ela mentia muito com uma irmã dela. Ela falava que eu era irmã, que ela não tinha irmã, né? E nem eu também não. Eu só tenho irmãos. Então eu falava, a gente é nossa irmã. Tipo, e ela era muito linda. Então, aí beleza. Daí ele pegou e falou, Dani, olha. Aí eu entendi as palavras assim, ó. Store, que é loja. Car, carro. Trees, que é árvore.
Sunday, que é domingo. Falei, perfeito. Porque eu sabia, ele era muito dos carros esportivos, né? Eu falei, domingo a gente vai nessa loja top. Perto das árvores. No meio de um monte de árvore. Desculpa. Um monte de árvore. Que vai ter vários carros. Deve ser uma loja de carro, né? Tipo. Aí eu, nice! Cool! Que quando a gente tá aprendendo inglês, a gente usa as mãos, né? Cool, nice! Daí ele, não. O carro bateu na árvore. Não. Aí eu falei assim, ok. Daí ele, Dani. Aí ele começou de novo. Não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não entendia. E eu, tipo, pensando que era uma coisa super legal. E eu, tipo, super... Daí ele, tipo, a gente vai ter que pegar. Ele falou, isso é muito sério. A gente vai ter que pegar o Google Tradutor. Que na época não era tão acessível, né? Então ele pegou o computador dele e colocou lá. Aí era... Gente, não era Store. Era Storm. Tava chegando o furacão Sandy no domingo. As árvores iam cair, ele tava tentando me falar em cima do carro. E ele falou que, tipo, não era pra eu sair, que as árvores iam cair em cima do carro, que ia ter o furacão passando no domingo. E eu aqui, ó, Tá louco. E ele, tipo, imagina se eu não tivesse entendido, tivesse saído, entendeu? Essa era a preocupação dele, que eu ia sair de domingo e ir embora, e passear e tal. Parabéns, isso virou um bom Reels. Vai virar um Instagram. E daí teve uma outra também, rapidinho, que eu não sabia ler, né, as coisas de inglês, daí eu dei iogurte pras crianças. Aí eu dei... Não tava. Aí eu dei iogurte pro bebezinho, né, dei pro menininho, e aí quando eu dei pra menininha, aí ela pegou assim, e eu lembro olhando assim, o menininho de 1 ano tava todo melecado já de iogurte. Aí a menininha olhou pra mim e ela falou assim, Dani, isso é sour cream. Eu dei sour cream pras crianças pensando que era iogurte. Que eu não li, né? Tipo, e o pote é igual, o Quem pote não é sabe, igual. sour cream é creme azedo. Assim, sofreu. E o menininho tava adorando. O Max tava adorando. Sim. As pessoas foi... Mas muitos mais. Tipo, muitos mais. Imagina no começo, depois foi melhorando, levo de inglês e tal. Ai, teve um também que não é mais pro inglês, mas eu lembro que eu tava lá. E aí, o meu host dad, ele não esquece essa, ele sempre fala. Toda vez que eu encontro ele, ele fala dessa. Que eu lembro que um pernilongo... Era em 2012, tá, gente? Então, um pernilongo parou em mim, aí eu... Dengue. Daí ele, Dani, a gente não tem dengue nos Estados Unidos. Aí eu quero o mosquito era da dengue. Tipo, eu lembro. Tipo, e ele, Dani, a gente não tem mosquito, não tem dengue aqui. Aí eu, tá. E ele ria. Daí ele contava pra todo mundo. Dani pensou que tinha dengue. Porque o mosquito era daquele listradinho, sabe? Pretinho, eu falei, branquinho. gente, achei mosquito da dengue. Aqui. Você que trouxe do Brasil. Pois é. Tem uma pergunta antes ali do Douglas, que é boa também. Ela já respondeu? Não, do filho. De ter filho. Ela já respondeu antes, amor. Não pode ter filho. Não respondeu, não. Se ter filho... Você respondeu essa pergunta? Uma das primeiras coisas que ela falou no Pode episódio. ter filho ou perde o visto. Ela falou os requerimentos lá e tal, que não pode ter filho. Sim. Não pode ter filho. Mas e se você engravidar durante o programa, o que acontece? É, isso que tava a minha dúvida, se você engravida durante o programa, se você perde o visto. Aí é mandando embora? Você tem que ir embora. Sim. E se engravida do pai, o teu pai lá do... Gente, já teve todos esses casos aí. Você pensa nas coisas mais absurdas, você acha. Teve uma au pair, vou contar aqui rapidinho. Conta. Teve uma au pair que ela ficou grávida, ela não queria voltar pro Brasil. Ela teve o filho dela dentro do quarto. As crianças entraram, que era aniversário dela. As crianças entraram, viram tudo cheio de sangue, daí chamaram a polícia, ela tinha matado o filho dela. Pra poder ficar no programa. Meu pai amado. Sim. Meio não vira a barriga dela. E ela não, tá o tamanho presa até que hoje. tava? Hã? Não sei, eles Você chegou a conhecer ela? Não, mas é brasileira. E ela tá presa até hoje. Tá louco. Que clima legal pra gente ir pra próxima pergunta. Você prefere New Zealand Essa ou foi a Estados Patti.beach. A Patti Beach. Obrigada, Patti. Qual você prefere, New Zealand ou Estados Unidos? E por Estados quê? Unidos da América. Porque Não, qual primeiro? é verdade. Gente, eu gosto dos dois, na verdade. Se vocês me perguntarem, eu me sinto muito mais à vontade aqui, porque eu não tenho que ficar preocupada de porque lá tava muito naquela época de shootings lá, né? Como fala? Atentado nos Atentado, colégios. Assim. nos colégios, nas escolas, em tudo. E eu ficava com bastante medo. E aí, aqui eu não tenho isso.
E Sai eu me parte, sentia muito... pois é. Eu me sentia muito uma imigrante nos Estados Unidos. Me sentia mexicana. Mas porque também não falava inglês, coisa assim e tal. Talvez se você Sim. voltasse agora, você sentiria como é que sente aqui e tal. Talvez, sim. Mas lá era muito bom viajar, eu viajava muito e compras, Nossa. gente. Eu comprava tudo. Eu fui para os Estados Unidos com uma mala, eu voltei com 6. No jogo. Em Eu 2 voltei com anos. 6. E É tudo bom. 10, 5, 3, $1, né? Sim, tem a loja das au pairs, que a gente chama, né? Que é a Bunnings pra comprar blusa. Tipo, gente, blusa de, sei lá, $400. $60 você compra. Tipo, Porque outlet. era a outlet da outlet. Como é que eles Entendeu? conseguem fazer isso, né, cara? Porque eu também vejo Não uns sei. vídeos que... Estados Unidos, né, galera? Eu acho que o que foi o mais barato que aconteceu foi o Douglas, que comprou uma calça jeans por 67 centavos. Nossa, não Sim. paga Eu- nada, nem e eu botão. lembro dele falando. Eu falei, Douglas, não serve ninguém. Ele, eu vou comprar de qualquer forma. E aí, você nem vai usar, foda-se. Eu vou Só ter. umas 10. Só pra eu falar que eu comprei uma calça jeans. Assim. Sim. Sim, Não aí eu paga nem fico. etiqueta que é o 66 centavos. Sim, que é eu o lembro. preço. Sim, eu lembro eu sempre a gente fala, quando a gente não vejo a hora de ir pros Estados Unidos, tanto só ver minhas amigas, claro, gente tem lindas, que ir maravilhosas. Mas, Você já conhece lá? Já. sim, conheço bem, assim. Agora, minhas amigas estão tudo tendo filho, eu não vejo a hora de eu poder ir pra lá pra ver os meus sobrinhos. Cuidar deles. Que eram as au pairs, né? E a gente virou toda amiga, virou família, igual aqui, né? E aí eu tenho contato com elas até hoje. Então, óbvio, né? Que é minhas amigas. Mas de compras, essas coisas, muito mais lá. Mas aí aqui eu me sinto mais em casa, me sinto mais... Se fosse pra você escolher o passaporte neozelandês ou americano, qual que você escolheria? Tem que escolher um só. É o de lá, né? Acho que é de lá. Mais Acho forte, que né? Mais acho que difícil. sim. Mas se bem que o passaporte neozelandês agora tá ficando bem... Um dos mais fortes Tá do ficando mundo, né? forte, né? Mas nunca vai ser igual aos Estados Unidos. Mas Tá. acho que é a hora de ir lá. Lily Trippin. Que é uma au pair que... Ah, au pair? Aham, que era ela... Diz ela que ela conheceu o au pair por mim. Ah, Porque eu trabalhava pra irmã dela. que legal. E aí agora ela é au pair. Aí, E ela, Lily. aliás, segue ela, que ela é muito legal e ela posta várias coisas de viagem. Segue aí, Lily Trippin. E ela fez 2 perguntas, né? Então, recomendo o programa de au pair. E o outro é, você acredita que o au pair mudou sua visão de mundo? Então, acho que dá pra você responder os dois meio que. Sim. Com certeza eu recomendo o au pair. Tipo, se eu não tivesse minha idade, ou se eu não tivesse vindo pra cá, talvez eu tivesse feito o au pair de novo, que você pode fazer de novo, se você quiser. E pode ficar renovando, não pode? Até... Não, na verdade, 2 anos é o máximo, daí você tem que voltar, ficar um tempo no seu país, depois voltar. Né? E aí, sim, eu recomendo muito o au pair e mudou muito a minha visão de tudo, assim. Eu vivia numa bolha no Brasil, eu não tinha acesso muito, não sabia... Como eu disse, eu não tinha nunca nem entrado num avião. E não sei se eu não tivesse feito esse programa, se eu ia sair do Brasil um dia. Pela minha vontade, eu acho que sim, mas não talvez pela minha... Né? Eu lembro das minhas amigas fazendo... Que eu estudava em escola particular, mas eu era bolsista, né? Minhas amigas fazendo... vamos viajar pra Disney. E eu nem participava da conversa, porque eu falava, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou poder ir pra Disney, eu nunca vou ter dinheiro pra isso. E aí eu consegui. Muitos sonhos que eu realizei nos Estados Unidos que eu nem sabia que eu tinha aquele sonho, sabe? A gente foi viajar pras Bahamas, nadar com os golfinhos, coisa que eu nunca nem pensei que podia acontecer na minha vida, e é um sonho que eu realizei, né? E pra Disney, fui pra Califórnia, fui pra São Francisco, viajei bastante lá. Sonho todo dia. Eu lembro que uma viagem que a gente fez com uma amiga minha, que aí todo dia a gente falava, hoje é o melhor dia da minha vida. Aí no dia seguinte, não, ontem foi muito legal, mas hoje é o melhor dia da minha vida. E era tudo budget, ficando em lugar barato. Eu lembro a gente comendo pão com maionese, pão com manteiga, assim, pra gente poder... Mas tinha o ticket da Disney, então tá tudo certo. E aí, mas sonhos que eu realizei que eu não sabia, então, que eu nem sabia que eu tinha. Então, que nem sim. existia, né? Não... Você nunca imagina, né? Algumas coisas na sua vida. E aí igual aqui, a gente nem imagina como é que a gente tá hoje e tal, mas só vai acontecendo. vai acontecendo, né? A Tati Fizio05 mandou.
qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram e você pensou em desistir? A Tati, minha cunhada, a mãe do meu afilhado lindo, maravilhoso. A maior dificuldade foi a falta da minha família. Tipo, eu senti muito. Você não voltou nenhuma vez nesses 1 ano e pouquinho, 2 anos? Não voltei. E meus pais se separaram enquanto eu estava nos Estados Unidos. Isso foi muito difícil, muito, muito difícil. E eu perdi minha avó enquanto eu estava nos Estados Unidos também. Então, foi muito difícil essa coisa. E também, meio que quando você está fora, sua família quer te poupar muito das informações, das coisas. E eu lembro que eu fiquei sabendo da morte da minha avó, porque meus irmãos estavam com medo, sei lá, de me contar, e eu fiquei sabendo pelo Facebook. Alguém botou luto, sei lá o quê? Uma das minhas primas postou e eu fiquei sabendo, sabe? Então, tipo, a falta da família. No começo eu chorava, eu tinha coisas de alergia, assim, no meu corpo, tudo de nervoso, porque eu não sabia falar, eu não sabia me comunicar. Por mais que eu tava muito feliz, eu não me sentia em casa no começo, sabe? Eu falava, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu lembro da minha outra cunhada me mandou uma lista que, tipo, meio que mudou, assim, minha vida. Depois eu até posso mandar pra vocês. Estavam só alguns pontos, assim, que ela dizia: sua família tá muito orgulhosa de você, lembre de onde você veio e aonde você quer chegar, lembre que crescer dói, mas é necessário, tipo, você tá num momento de crescimento, né, de sair dessa... E essas coisas, eu acho que a falta da família, e eu pensei, sim, em voltar pro Brasil. Tipo, eu pensei, falei, não, vou voltar pro Brasil, isso aqui não é pra mim, eu não consigo, eu não entendo ninguém, mas deu certo, consegui ficar. Tô muito orgulhosa. Não é fácil, mas vale a pena no final, né? A Jique Furi, que é minha amiga, existe preconceito das famílias com a au pair? Algumas, sim. Principalmente se não fala inglês, né? Sim. Como é que você tá cuidando da minha criança se tu nem consegue se comunicar, sei lá? E às vezes não quer que coma junto, come separado. Sim. Que não passe tempo com a família. Não, agora é nosso momento, tipo... Não... Sim. Tem sim. Infelizmente acontece. Tem a família que não entende... Sabe que tem aquelas pessoas, né, que falam, do Brasil, você é do Brasil. Acho que é puta, que... que vive com os macacos e não sei o quê. Nossa. E tem... eu lembro da minha avó, que eu amo. Eu lembro que ela chegou pra mim e falou, Dani, no Brasil tem carro? Nossa. Mas aí, tipo, pra ela... Eu fiquei assim, tipo, como assim no Brasil tem Por isso carro? que o Brasil é gigantesco, né? Tipo assim, sei lá. No Brasil, como assim no Brasil tem carro? Tipo, aí a mãe já entrou no meio, tipo, ela tá dizendo, tipo, carro automático. Aí eu falei, não, no Brasil tem carro. Daí a avó, não, carro mesmo, tem carro. Tipo, ela falou, não tô A falando gente anda em carro. cavalo. Aí, eu acho que, tipo, eu acho que talvez ela, como ela já era mais de idade, não tinha tanto acesso à internet, essas coisas, eu acho que talvez ela Isso é uma tinha... pergunta ingênua, ela não sabe. E tem família que é preconceituosa porque eles talvez não tenham essa mentalidade, ou eles pensam, tipo, é brasileira, é puta, Fudida, e é, tipo, sabe? Então tem sim. E tem família que não gosta que a au pair, que trata a au pair como se fosse uma empregada mesmo. Então, o processo de escolha da família tem que ser muito importante, porque é quando você vai escolher a família que você vai morar pelos próximos 2 anos da sua vida. Então, E você comentou do rematching, né? Você tem 2 semanas. Se eu não consigo achar outra família em 2 semanas, eu tenho que ir embora. Sim. Daí, depende, você pode conversar com a agência, falar, olha, não consegui achar família em 2 semanas, tem como me dar mais 1 semana, ou alguma coisa assim, e se não conseguir, daí tem que ir embora. Mas aí que entra aquela ajuda entre au pairs, sabe? Igual a gente tem aqui o ajuda em brasileiro, tem ajudas às au pairs mesmo, que daí, olha, minha família, eu tô indo pro Brasil, tô indo embora, e a minha família... ela quer uma au pair, quer conversar com ela, daí a família pode conversar com a agência e pegar. Mas também tem a parte ao contrário, tem a que a gente fala de família perigo, que a gente possa, tipo, essa família me maltratou, não sei o quê, bababá, não dá match com essa família. E tem uma lista de família perigo, assim. Um anjo da outra. Sim, um anjo da outra. Mas sim. Mas é uma experiência, foi maravilhoso. Eu esperei. Eu acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, foi quando eu tive que vir embora. Quando eu fiquei os 2 anos, né? E eu fiquei com a mesma família os 2 anos. Você vê eles crescendo e tal. Tipo, é uma família mesmo, né? É complicado.
Sim. Eu lembro que os meus menininhos, o Max, tipo, eu literalmente ensinei ele a comer, a usar banheiro, a falar, a tudo. Tudo. Eu lembro dos pais falando assim, tipo, se você não fizer isso, eu vou contar pra Dani. Tipo assim, sabe? Em vez de eu falar, eu vou contar pra... E eu era muito amiga das minhas crianças. Então eu falava, se você me ajudar nisso, se você fizer isso, eu te ajudo nisso, entendeu? E aí elas, tipo, então beleza. E aí tinha as crianças também, como disse, que os pais educaram elas, igual vocês falaram no começo, como que a criança vai saber se você tá off, se você mora na mesma casa? Os meus host parents, eles explicaram direitinho pras crianças, claro que o bebezinho não ia entender, mas a Dani, quando ela tá no quarto dela, ela tá off. Ela não é pra ir lá. O meu quarto era, tipo, o meu santuário, assim. Não é pra ir lá no quarto dela, não é pra fazer nada, a Dani tá off. Aí, de vez em quando, eles abriam a porta do basement e ficavam, Dani! Tipo, lá de cima. Lá de cima. Aí eu ia, brincava com eles, tipo, mas talvez eles foram no meu quarto 2 vezes, 3 vezes no máximo. Ou então a menininha ia, batia na porta. Dani, dinner's ready. Tipo, a janta tá pronta. Tipo, e aí eu, tá bom. Aí eu saía pra buscar. Porque às vezes eu, tipo, tava exausta e eu ia descer pro meu quarto depois de trabalhar com eles. Estudava e daí, tudo. aí ela só me chamava pra ir pra janta. Mas, tipo, sempre me sentia vontade de comer com eles e E tal. o que você fazia no teu off? Ficava só no computador, sei lá? Estudava, viajava? Ela falou. Quando eu não quando eu ainda não conhecia, estudava, ficava no computador, eu pelo menos eu não tinha acesso a, tipo, Netflix, essas coisas. Então eu assistia How I Met Your Mother, que foi que me acompanhou, na televisão, em inglês. Sem legenda. Consegui colocar os subtitles, né, que era inglês. Aquele cap, uma coisa assim, CEP, uma coisa assim. Que era tipo inglês. E aí eu falo que How I Met Your Mother que foi que me ajudou a aprender inglês. Que aí eu assisti 2 vezes o How I Met Your Mother. E eu talvez assistiria de novo. Porque era um inglês mais fácil e tal. Eu lembro lendo livrinho pras crianças, tudo errado. Tudo E errado. as menininhas Não assim, é assim, tia. Ela não, ela fingia que entendia. E tava tudo Coisa certo. mais fofa. Os menininhos, tipo... Daí chega e fala, nossa, adorei o livro que a tia Dani leu em russo. Exato. Maravilhoso. Tava falando de uma princesa. E eu, tipo, nossa, mas o livro era sobre animais. Dinossauro. Os menininhos também eram uns amores, assim. Tem família, por exemplo, tinha uma menininha que ia lá em casa. Nem vou falar o nome dela, né? Mas tinha uma menininha que ela ia lá em casa. Amiga e ela, de amiga? Amiga da minha menina. Porque tem muito playdate, né? Playdate todo tempo. E a menininha lá em casa. E aí, ela me via como empregada. Você pode pegar, sei lá o quê? Ela falava assim, Tori, vamos ir brincar, não sei o que, não sei o que lá. Dani, você vai lá e faz lanche pra gente, não sei o que, bababá. E saía andando. Aí a minha menininha vinha, Dani, por favor, será que você podia fazer um lanche pra gente? Mas se você não der tempo, tá tudo bem. E tipo, coisas assim, sabe? Porque a mãe ensinou ela que, tipo, a Dani não tá aqui pra te servir, ela tá aqui pra te ajudar se você precisar, entendeu? E, tipo, E a outra, não. E a outra era empregada. Então ela falava assim, essa menina aqui, ela é mexicana, e ela mora aqui, ela trabalha pra Tori, e ela tá aqui pra servir, ela vai me servir também, entendeu? E ela, tipo... Hurry up. Ela era assim, tipo, vai lá e faz o lanche pra gente, tipo... Não, e lanchada na cara dela. aí a Tori, tipo, ficou, tipo, tá bom, vai lá que eu já vou. Daí você ela... põe menos queijo no lanche dela, menos... Peanut butter. Aquele sour cream lá. Colocava o sour Olha, cream. esse aqui é o teu. Imagina o escândalo que essa criança ia fazer, né? Mas aí eu lembro daí eu ir embora, e aí foi quando as crianças começaram a ir pra escola, que a escola da NASA, né? Quem não ia, quem preferia colocar a criança na au pair, ela pode ir pra escola da NASA. E daí as crianças começaram, foi o primeiro dia da escola deles, foi um dia antes, e foi muita coincidência, assim, foi um dia antes, ou tipo, não, uma semana antes do meu embarque de volta pro Brasil. E daí foi aquela adaptação também, que eles, né, levando eles pra escola, e eles eram acostumados a ficar comigo, eu era acostumada a ficar com eles, fiquei perdida durante o dia, não sabia o que fazer, e daí... Shopping, E aí foi um dia que eu tive que ir embora, e foi muito triste, nossa senhora. Imagina. Eu lembro do meu menininho, eu abracei ele assim, eu só chorava, eu dei uma foto bem legal dessa aí que minha host mama me tirou. E aí eu... Tá, dei tchau e fui, assim, aí tem Você já tinha 3 anos e meio, né? Você chegou, ele tinha 1 ano e meio. Sim, então já era grandinho. E o Cole também, que era o bebezinho, já tinha 2 anos, né? E 2 anos e pouquinho. Então ele já sabia das coisas que estavam acontecendo.
E aí ele foi eu fui, dei tchau e passei, né, pela aquela, como fala, tipo aquela minhoquinha que você faz, né? E daí o meu menininho começou a chorar, soltou da mãe dele e veio Saiu por correndo. baixo, assim, me abraçou e começou a chorar. E eu Coisa comecei a mais chorar. E aí, tipo, as pessoas sem entender o que tava acontecendo, aí a mãe veio. E aí tinha uma família do meu lado. Daí ela falou assim: ah, que essa daqui é a minha au pair, ela tá indo embora depois de 2 anos. Ela como se fosse a irmã das minhas crianças, não sei o quê. Aí eles foram embora e essa família ficou me ajudando, porque tipo, eu tava chorando, não conseguia fazer nada. Tipo... e eles, tipo, ai, fica bem, tá tudo bem, não sei o quê. Daí depois era todo dia Skype. Com as crianças. Com as crianças. Aí eu lembro que a gente, o pai falando assim, do Skype, né? Aí o menininho começou. Daí eu, Max, você quer fazer xixi? Daí ele, quero. Daí o pai, como que você sabe? Aí eu falei, ele tava fazendo o barulho que ele faz quando ele quer fazer xixi. Ele, Dani, vou comprar essa passagem pra amanhã, pra você voltar pra cá. Você não queria mais voltar? É? Porque você deu os 2 anos, mas não... Eu dei os 2 anos, eles não precisavam mais de au pair, né? E aí eu voltei, na verdade, pra fazer faculdade. E eu morei no mesmo condomínio deles. Então eu via eles acho que era quarta-feira. Toda quarta-feira eu jantava com eles. Ah, que legal. E aí Você voltou mantive para os esse Estados contato. Unidos para fazer faculdade? Voltei para os Estados Unidos. Qual faculdade você fez lá? Eu comecei, na verdade, era a faculdade dos Estados Unidos. Você pode escolher uma grade e depois ele vai funilando pro seu major, né? Então eu comecei com, tipo, de nursing, mas na verdade eu queria ir pra área de saúde porque eu queria ser veterinária. Sim. Meu sonho ainda. E aí, daí eu fui pra escola e na faculdade também foi tipo, uma experiência muito legal. Aí eu trabalhava para uma outra família no horário que quando você aplica o visto de estudante sponsored, você pode trabalhar um horário chave ali que eles te dão. E aí eu morava cuidando de outras crianças nessas 20 horas. E eles eram meus sponsors da faculdade. Então, eles pagavam sua faculdade integral ou uma parte dela? Era quase que integral. Era integral. Mas era só alguns créditos. Então, o que dava pra eu fazer com o dinheiro que eles me davam, eu pagava os créditos. E então, você só olhava a criança por 20 horas? Sim. Em vez de 45 horas? 45. E daí tinha dinheiro também que eu já tinha do Brasil e tal. E aí eu fazia o top-up. Mas era só estudar. Mas literalmente era só estudar. Mas eu acredito que o teu inglês evoluiu pra caramba nesses 3 anos que você ficou aí, sei lá. Sim. Total, não sei. Me ajudou muito, 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 muito. E também, igual eu disse, no primeiro 1 ano e 2 meses eu não falava português. Eu só falava português quando eu falava com a minha família, porque eu não encontrava amigas. Aí eu encontrei uma amiga num curso de inglês, a gente se olhou assim, tipo, ela também é brasileira, eu acho. E aí a minha amiga Thalia até hoje. E aí que ela, tipo, eu tenho essa amiga, tem essa amiga. E aí a gente foi juntando o grupo. Que legal. Sim. E é isso aí, gente. Eu acho que, foi bem esclarecedor pra quem quer saber como funciona esse mundo de au pair, como que é as experiências, né? Eu acho que foi bem legal. Pô, legal pra caramba. Muito obrigada. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Sim. Eu, com certeza, eu não sabia que existia essa possibilidade, mas assim como você sempre quis sair do país, se eu soubesse, você pode ter certeza absoluta que eu teria sido uma au pair. Realmente não sabia. Então aí, muito legal pra quem... Vocês estão tendo a oportunidade de saber. Sim, vão ser au pair, gente. É maravilhoso. Bota no Google lá, au pair, alguma coisa assim. Estados Unidos deve ter várias agências que fazem. Sim, tem várias agências. Tem, por exemplo, essa daqui do... E são pra vários lugares do mundo, né? Não só Estados Unidos. Não só Estados Unidos. Inclusive Nova Zelândia, será que tem au pair? Tem au pair aqui, mas eu não sei se Como eles aceitam funciona? brasileiros no programa de au pair daqui. Porque eu lembro que eu trabalhava na 2 Degrees aqui e vinha au pair pra pegar chip. Eu falava, você é au pair? Eu sou au pair. Mas eu não sei como funciona. Mas existe aqui. Existe na Austrália também. Da hora. Deve ser com países que a primeira língua é inglês. Talvez, né? Exato, pode ser. Mas é isso aí, galera. Se vocês tiverem mais dúvidas, você quer passar seu Instagram pra galera ou não? Você que sabe. Não, pode passar. Eu sou ruim Fala de aí, responder, gente, mas underline Danielle, com 2 As. Danielle. Danielle. Perfeito. Daí eu vou deixar também aqui na descrição. Daí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar pra Dani ou manda pra nós, coloca aí nos comentários que a gente manda pra Dani. Sim. E a gente abriu, né, no Instagram a caixinha de perguntas. Normalmente a gente faz isso, às vezes, quando tem um tema específico. Telegram também. Ou no Telegram. Então, se você não tá no nosso grupo do Telegram, vai lá. Tem o QR Code aqui,
o link na descrição. E também no nosso Instagram, @ok.ninguemteconta, que nós também podemos responder as suas perguntas por lá. Isso aí, o QR Code tá sempre na tela aí dos parceiros. Se quiser alguma coisa, é só escanear lá e já era. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Também temos o Spotify, caso você não queira ouvir pelo YouTube. E é isso aí. Muito obrigada, Dani, por ter vindo. De nada, obrigada a vocês. E é isso aí. É nóis. É isso aí, valeu, High galerinha. Tchau. É nóis. Tchau. Tchau.